Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. Nós estamos na quarta semana da Quaresma. Ontem celebramos o Domingo Letare, o Domingo da Alegria, e encontramos o texto belíssimo daquele encontro de Jesus com o cego de nascença, a cura do cego de nascença, não somente da sua cegueira física, mas também o processo bonito pelo qual aquele homem chega à fé. Eu creio, Senhor. É esta a resposta do homem que fora cego. Pois bem, hoje encontramos mais um sinal no Evangelho de João. O texto bíblico é de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. A cura do filho do funcionário real. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Ele o realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, todos recordamos o primeiro sinal que Jesus realizou foi em Caná da Galileia. Jesus transformou água em vinho num contexto de festa de casamento, portanto, num contexto de aliança. O contexto de aliança é o contexto da plenitude da vida. É casamento, uma família nova que está começando. Naquela cena de João capítulo 2, Maria se torna a grande intercessora, a mulher sensível que percebe as situações limites, os sofrimentos, os constrangimentos, intercede junto ao filho por aquela família, por aquele casal, mas, sobretudo, Maria aparece no texto como a pedagoga, a mistagoga, a catequista, a pedagoga da fé, aquela que conduz a comunidade dos serventes, comunidade dos discípulos, à fé em Jesus Cristo.
João diz que aquele primeiro sinal em Caná da Galileia é um sinal paradigmático, uma espécie de modelo para todos os outros sinais. Pois bem, o segundo sinal que Jesus realiza também acontece em Caná da Galileia. Está a poucos quilômetros de Nazaré e fica mais ou menos a 40 quilômetros de Cafarnaum. Aqui, ao contrário, nós encontramos o filho de um funcionário do tetrarca Herodes Antipas, cuja vida está por um fio. Ele está à beira da morte. O funcionário do tetrarca Herodes Antipas morava em Cafarnaum, certamente fazia parte da estrutura administrativa do reino de Herodes Antipas. É bem verdade que é um reino secundário, vinculado à grande estrutura do Império Romano. Herodes Antipas era tetrarca da Galileia e da Pérea. Pois bem, o seu filho está à beira da morte. O homem vem a Jesus e pede que Jesus o cure. Jesus reage até que, de certo modo, de modo duro. Jesus diz: vocês sempre estão à procura de sinais. Vocês estão à procura sempre, de modo imediatista, da intervenção de Jesus. É por isso que João não chama milagre de milagre. Ele os chama de sinais. Porque o sinal aponta para outra realidade. O grande sinal no Evangelho é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Os sinais apontam para o reino de Deus. Não têm um sentido em si mesmos. Eles apontam para o reino, apontam para a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus então diz para o homem: vai, o teu filho está curado, o teu filho vive. Ora, de Caná a Cafarnaum, como disse, são mais ou menos 40 quilômetros. O Evangelho de João diz que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi para casa. É bom recordar que no prólogo do Evangelho de João, o Verbo eterno, o Logos, a palavra encarnada, é palavra de vida. Jesus é o Logos da vida. Jesus é a palavra da vida. E a sua palavra contém vida e contém esta força vivificadora. O homem parte de volta para casa, plenamente confiado na palavra de Jesus. Quando já está começando a viagem de volta, os seus empregados vêm ao seu encontro. Eles vêm de Cafarnaum e anunciam a aquele pai: o teu filho está vivo, o teu filho está bem, o teu filho recuperou a saúde. O homem procura averiguar a que horas isto aconteceu. Mais ou menos por 1h da tarde. E o homem percebe que foi exatamente o mesmo horário em que Jesus disse: o teu filho vive. Ele acreditou, também toda a sua família acreditou em Jesus. O milagre, na verdade, este sinal que Jesus realiza, é mais uma ocasião para uma catequese sobre a fé, exatamente como encontramos ontem no episódio do cego de nascença. Aqui, a cena ainda é mais forte e bela, porque a cura é feita à distância, simplesmente por meio da fé no poder da palavra. O homem começa com um ato de confiança.
simplesmente porque a fama de Jesus já se espalhou. Depois ele insiste com Jesus, revelando a gravidade da situação de saúde do filho, a urgência e o perigo de morte, no qual o filho está envolvido. O homem crê, finalmente, na palavra de Jesus, o milagre é feito à distância, toda a sua família também chega à profissão de fé. Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, o Logos da vida, palavra de vida, palavra vivificadora. Também nós somos convidados a um ato de fé no poder da palavra que gera vida. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.